O Propofol é um dos medicamentos mais usados pelos anestesistas em todo o Brasil e também no mundo. Peraí, esse Propofol não é aquele remédio que o Michael Jackson usou? Sim, é ele mesmo. Só que no caso do Michael... E mais uma dúvida. Quando o Michael Jackson usou esse remédio, ele morreu, não morreu? Sim, ele morreu. Só que naquele caso... E você realmente está me falando que usa esse remédio todos os dias nos seus pacientes? Você é bem doido, né, velho? Muita calma nessa hora. O Propofol é sim muito seguro, muito usado e hoje eu vou explicar como que isso aí funciona, beleza, pessoal? Fala galera, beleza? Durante algum tempo após a morte do Michael Jackson, em 2009, sempre que eu ia usar Propofol em algum paciente, o paciente via aquela medicação chegando na veia e perguntava assim pra mim: esse aí é aquele remédio do Michael Jackson? E eu falo que o paciente via o Propofol chegando na veia porque o Propofol é um medicamento com uma cor muito característica. Ele é bem um branco, bem leitoso. E aí até depois que o Michael Jackson morreu, ele ficou muito famoso como o leitinho do Michael Jackson. É triste, mas é verdade. E o nosso objetivo aqui hoje é explicar por que mesmo depois desse acidente com o nosso ídolo, a gente continua usando o Propofol e a gente sabe que é muito seguro, a gente pode usar com tranquilidade. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui que eu sempre fui um super fã do Michael Jackson e quando ele morreu eu fiquei muito triste, foi assim uma coisa que abalou todos nós, né? Na época eu era R1 de anestesia, estava no meu primeiro ano de residência em 2009, então eu não entendia ainda muito bem como as coisas funcionam em anestesia, como é o uso desses medicamentos e hoje eu posso falar com muito mais propriedade para vocês como que a gente realmente tem segurança no uso dessa medicação. Então vamos lá entender bem como é que foi o caso do Michael Jackson. O que deu na imprensa, o que foi noticiado, é que ele foi encontrado inconsciente no quarto da sua casa lá em Los Angeles, e aí o médico que o encontrou tentou reanimar, mas já foi muito tarde e não obteve sucesso aí nas manobras de reanimação cardíaca. Depois foi constatado que a causa da morte do Michael Jackson foi uma intoxicação pelo Propofol e também por alguns benzodiazepínicos, aqueles remédios da classe do Rivotril, do Frontal, que servem para tratar a ansiedade e para ajudar as pessoas a dormir. São remédios muito prescritos no Brasil principalmente e também nos Estados Unidos. E aí a gente sabe que o Propofol tem alguns probleminhas realmente que proíbem o seu uso fora do hospital. E eu vou explicar agora com maiores detalhes qual é a diferença entre o que aconteceu lá na casa do Michael Jackson e o que acontece todos os dias no hospital. Para começo de conversa, o Michael Jackson usou o Propofol em casa, o que já é um absurdo, uma coisa inaceitável. Esse medicamento é para uso exclusivo intra-hospitalar, ou seja, ele só pode ser vendido para hospitais. Ele tinha esse remédio em casa, primeiro porque ele era o Michael Jackson, então a sua influência é muito grande, ele conseguia o que ele queria, talvez o médico dele tenha ajudado em alguma coisa, mas de qualquer forma ele jamais pode ser usado em casa. Porque a gente sabe que o Propofol tem alguns efeitos colaterais que são esperados e que são facilmente corrigíveis quando eu tenho a estrutura adequada. O Propofol pode provocar, e geralmente provoca sim, uma depressão respiratória importante nas pessoas que fazem uso dele. Ou seja, dependendo da dose que eu uso, o paciente para de respirar. E aí, no hospital, o anestesista tem toda a estrutura necessária com oxigênio, máscaras de ventilação, para manter a pessoa respirando nesse momento quando ela entra em apneia, ou seja, ela para de respirar. Quando eu uso o Propofol numa anestesia geral, normalmente o próximo passo é a intubação traqueal. E aí eu mantenho a pessoa respirando ao longo da cirurgia através do meu aparelho de anestesia, mandando oxigênio continuamente para os pulmões da pessoa, o que é uma rotina dentro da anestesia. Se eu usar essa medicação em casa, ou então se o médico anestesista fizer o Propofol e sair de perto do paciente, ele vai sim entrar em apneia e pode evoluir então para uma parada cardíaca e a morte.
Então é fundamental ter um pessoal preparado junto com o equipamento ao lado de quem usa o Propofol. Dito isso, a gente entra no segundo problema que aconteceu com o Michael Jackson. Pelo que foi noticiado, ele foi encontrado pelo médico depois de já estar parado, em parada cardíaca. Então ele estava sozinho quando usou a medicação. Em hipótese alguma, a gente pode usar Propofol sozinho, porque, como eu falei, podem ser necessárias manobras de reanimação, de ventilação, de fazer a pessoa respirar. Então sempre tem que ter um médico ao lado administrando o Propofol nas doses certas, com muito cuidado, para evitar complicações como as que ocorreram com o Michael Jackson. É claro, a gente sabe que ele teve uma história muito complicada, sofreu muito na vida, desde a infância com seu pai, que era muito rígido com ele, e aí ele teve vários problemas e desenvolveu vícios em várias medicações, né? Usava opioide, benzodiazepínico, Propofol. Então ele teve uma vida muito conturbada e aí faltou uma assistência um pouco mais cuidadosa do médico dele, que aliás foi preso, pagou a sua pena, porque na época ele foi considerado culpado pela morte do rei do pop. No hospital, quando eu vou usar Propofol, primeiro, eu já coloco uma máscara com oxigênio no rosto do paciente antes mesmo de administrar a medicação. Eu já vou dando uma reserva de oxigênio para essa pessoa, para na hora que ela parar de respirar, ela ter um tempinho ainda de oxigênio circulando. E aí, quando eu faço o Propofol, é comum eu já estar a postos para fazer o doente respirar com a minha máscara facial, com o meu balão de oxigênio, e depois eu posso entubar e manter ele respirando tranquilamente, com toda a estrutura, monitorização da pressão arterial, dos batimentos cardíacos e da respiração desse paciente. Em resumo, o que eu queria falar com esse vídeo é que tem uma distância muito grande entre o que aconteceu com o Michael Jackson lá na casa dele e o que acontece todos os dias nos hospitais. A gente tem toda a estrutura, muita segurança, e o Propofol ficou muito popular em anestesia porque é uma medicação que dá um sono muito tranquilo, um sono profundo, que permite cirurgias diversas. E no final, o paciente acorda rapidinho, sem nenhuma ressaca, tem uma recuperação muito breve, e o que permite uma alta precoce do centro cirúrgico para o quarto ou para casa. Então é uma medicação que de verdade revolucionou a anestesia e que você não precisa ter medo se souber que vai tomar uma anestesia com Propofol, uma sedação com Propofol, que a gente faz muito, porque é uma medicação excelente e que vai continuar sendo usada ainda por muito tempo por nós anestesistas. Pessoal, então por hoje é isso. Não esquece de clicar no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ter algum ganho com isso aí, tá bom? Nos vemos então no próximo vídeo e aquele abraço!